Fala pessoal, tranquilidade total. Professor Aender Pereira aqui do Desmatematicando, trazendo uma aula sobre módulo de número real. Tenho certeza que você vai curtir. Vamos lá. Para vocês entenderem melhor a definição de módulo, eu vou começar pela definição geométrica, ok? Então olha só, sendo x um número real, o módulo de x, conhecido como duas barrinhas com o número dentro, ele representa a distância de x até zero na reta real. Então observa essa situação. Eu tenho aqui a reta real. Nós sabemos que na reta real os números à direita são positivos e os números à esquerda são o quê? Negativos. Então esse x aqui, pessoal, exatamente esse x aqui, ó, ele não está à direita? Então tranquilamente a distância de zero até ele, que é esse pedacinho aqui, ó, de 0 até aqui, isso é que representa o módulo do x. Suponha que ele fosse, por exemplo, 7. A distância de 0 até 7 é 7 mesmo. E distância é sempre positiva. Porque imagina, eu te pergunto, a quantos quilômetros é a minha casa da sua casa? Você vai falar assim, são menos 3 quilômetros? Não, a distância são 3 quilômetros. E embaixo, e se o número estiver à esquerda, professor? Se o número estiver à esquerda, por exemplo, um menos 2 ali, não tem problema. Eu não quero saber quem que é o menos 2, eu quero saber a distância do 0 até o menos 2. Ou seja, eu quero saber isso aqui, ó, a distância. Como não tem como ter distância negativa, isso aqui que representa o módulo de x. Então, qual que seria a conclusão? O módulo sempre vai fazer o número ficar positivo. Negativo, nunca. Vamos a alguns exemplos. A pergunta é, quanto que vale o módulo de 3? Aí você imagina, qual que é a distância do 3 até o 0? Aqui, ó, do 0 até o 3. A distância do 3 até o 0 é 3 mesmo, concorda comigo? Ou seja, então o módulo de 3 vai ser representado por 3. Tranquilo? E o menos 4? Professor, o menos 4 ele está para a esquerda. Tudo bem, olha aqui. Olha que legal isso, ó. Tá vendo? Ele está para a esquerda, o menos 4. Mas e a distância? A distância de 0 até menos 4 seria 1, aqui, ó, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4. A distância vai dar 4. Tá vendo? E como que a gente faz para o menos 4 virar 4? É só a gente colocar um menos antes dele, que é o famoso multiplicar por menos 1. Por quê? Quando eu coloco menos antes do menos 4, você multiplica. Menos vezes menos vai dar o quê? Vai dar mais. Entendeu? Então essa é a definição de módulo, usando a definição geométrica. Agora vamos fazer a definição algébrica. É só um pouquinho mais complicado, mas você vai conseguir entender, eu tenho certeza. Vamos lá. Na definição algébrica, ele te fala o seguinte, ó. O módulo de x vai ser igual a... Pessoal, o x é uma variável. Logo, o x ele pode assumir o valor que você quiser. Tanto um número positivo, quanto um número negativo. Então, o módulo representa a distância. Então, qual seria o módulo de x se x for um número maior ou igual a zero? Se o x for zero, o módulo de zero é zero mesmo. E se ele for um número positivo, então o módulo de x vai ser x mesmo. Agora, e se ele for negativo? Se ele for negativo, a gente tem que lembrar do conceito. Módulo representa distância. Então, se x for igual nesse caso aqui, ó, o número negativo, a gente faz esse número ficar positivo. Como? Colocando um menos antes dele. Vamos para o exercício? Módulo de 5. 5 é um número positivo? Sim. Então, o módulo de 5 vai ser 5 mesmo. Tranquilo. Tudo bem? E o módulo de menos 11? Professor, o menos 11 é um número negativo. Como o módulo representa a distância, então vem aqui, põe um menos do lado de fora, multiplicando aquele número negativo lá dentro, e aí menos com menos vai dar mais. E aí o módulo de menos 11 vai se transformar em 11. Tá vendo?
E o módulo de 1? Já que 1 é um número positivo, então o módulo de 1 é 1 mesmo. E o módulo de 0,3? Já que 0,3 é um número positivo, ele vai continuar 0,3. E o módulo de menos 2/3? Ah, professor, ainda agora tem uma fração. Não tem problema nenhum. A fração também representa distâncias. Perfeito? Então, vai ser o quê? Menos 2/3 dentro do módulo. O módulo transforma em um número positivo, então é menos 2/3. Ou seja, menos com menos vai dar mais. Então, o módulo de menos 2/3 deu 2/3. Nossa, professor, tem uma dízima periódica ali dentro. Isso é problema para a gente? Não. O módulo de 0,222 infinito, ou seja, periódico. Olha para o sinal, positivo ou negativo? Ah, é positivo, então tudo bem, continua do jeito que está. Vai dar 0,222 e vai embora. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos um pouquinho mais elaborados. Vamos lá. Módulo da raiz de 12 menos raiz de 7. Professor, raiz inexata, número irracional. Como que eu faço? Não se preocupe, você só tem que entender o seguinte. Quem é maior, a raiz de 12 ou a raiz de 7? Não é a raiz de 12? Pois é. Então a raiz de 12 menos a raiz de 7 vai ser o número positivo ou o número negativo? Isso mesmo, vai ser um número positivo. Então, o que vai dar aqui dentro do módulo vai ser maior que 0. Já que vai ser maior que 0, você não precisa saber quem é a raiz de 12 ou quem é a raiz de 7. Você sabe que o módulo dessa raiz vai ser exatamente raiz de 12 menos raiz de 7, sem que você precise fazer nenhuma alteração. Por quê, professor? Porque o resultado de raiz de 12 menos raiz de 7 dá positivo. Aqui, ó. Raiz de 12 menos raiz de 7 é um número maior que 0. E se você tem um número positivo dentro do módulo, você não precisa de fazer nenhum tipo de intervenção. Agora, se fosse o contrário, raiz de 7 menos raiz de 12. Nós sabemos que raiz de 7 menos raiz de 12 vai dar um número negativo, ou seja, menor que 0. E quando aparece o número negativo dentro do módulo, o que a gente faz? A gente vai lá e faz uma intervenção. A gente coloca um menos ao final. Então vai ser menos raiz de 7, que fica lá do lado de fora, menos a raiz de 12. Ok? E aí a gente entra com esse sinal distribuindo, né? A gente multiplica o menos aqui e depois a gente multiplica o menos aqui. Ali, antes da raiz de 7, tem mais. Então a gente sabe que menos com mais deu menos. Então ali deu menos raiz de 7. E agora é menos com menos, porque antes da raiz de 12 tem um menos. Menos com menos deu mais. Mais o quê? Raiz de 12. Entendeu? Então, fazendo uma revisãozinha rápida, se dentro do módulo for um número positivo, a gente simplesmente tira o módulo. Como raiz de 12 menos raiz de 7 é um número maior que 0, é um número positivo, então não tem nada do que fazer. Agora, raiz de 7 menos raiz de 12 já é o quê? Um número negativo. Tá entendendo? E quando é um número negativo, o que a gente faz? Tira o módulo e coloca menos do lado de fora, dentro de parênteses. Prontinho. Tá entendendo? Vamos pegar agora um exemplo um pouquinho mais elaborado, mas com uma dica bem legal para a gente pensar sobre ele. Nós temos aqui, sabendo que x é menor que 3, qual que é o valor de módulo de x menos 3 dividido por x menos 3? Sua vontade é de cortar x menos 3 com x menos 3 e falar que é 1. Mas cuidado, isso é uma pegadinha. Eu quero que você comece a pensar comigo aqui possíveis valores para x atendendo essa condição aqui, ó. X ser menor que 3. Então vamos montar um conjunto aqui, tá bom? Vamos colocar números inteiros para ficar mais fácil da gente ver. Vamos colocar aqui, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Só exemplo.
Todos esses aqui são menores que 3. São ou não são? Joga lá no lugar de x. 2 menos 3, menos 1. Deu negativo. Joga 1 lá. 1 menos 3, menos 2. Ainda deu negativo. Joga lá menos 1. Menos 1 com menos 3, menos 4. Ó, ainda deu negativo. Joga menos 2. Menos 2 com menos 3, menos 5. Você percebeu que qualquer número menor que 3 que você jogar ali vai dar negativo? Então, por causa dessa condição aqui do exercício, qualquer valor que eu colocar ali vai fazer com que esse x menos 3 seja menor que 0. E quando dentro do módulo o resultado é negativo, o que a gente faz? A gente coloca um menos do lado de fora. Então, aquele x menos 3, já que o enunciado falou que ele tem que ser menor que 3, então a gente coloca um menos do lado de fora, não é verdade? O de baixo, como não tem módulo, como não tem operação nenhuma, a gente deixa do jeitinho que está. Então aqui nós teríamos x menos 3. Tá vendo? Agora olha só que interessante. Se você colocar um parênteses aqui também, entendendo que aqui fora tem um mais, a gente pode entender que x menos 3 dividido por x menos 3, a gente sabe que vai dar o quê? Vai dar 1, não é verdade? E menos com mais vai dar o quê? Menos. Então o resultado aqui seria menos 1. Pegou a ideia? Se você não entendeu muito bem, assiste de novo com calma, com tranquilidade. Eu tenho certeza que você vai entender. E agora, para finalizar, com um exemplo que oferece mais dificuldade para os alunos, tá bom? Módulo de 5 menos x, sozinho. Pessoal, x, como eu disse, x é uma variável. Então você pode colocar no lugar de x os valores que você quiser. Então eu vou dar para você aqui um bizu. Um bizu para você resolver esses módulos. Olha só, a gente tem que olhar sempre o seguinte. Quando que o conteúdo do módulo é positivo ou zero, ou quando que o conteúdo do módulo é negativo. Então a gente faz assim. A gente transforma numa espécie de inequação. Olha que legal. Eu quero saber quando que 5 menos x é o quê? Maior ou igual a 0. Então vamos lá. Maior ou igual a 0. Tudo bem? Vamos resolver essa inequação? Ah, professor, não aprendi inequação ainda. É muito facinho. É como se você estivesse resolvendo uma equação. Só que no lugar da igualdade, você tem uma desigualdade. Você tem maior, menor, maior igual, menor igual, ou então diferente. Mas a lógica é a mesma. Letra para um lado, número para o outro. Trocou de lado, trocou de sinal. Então olha só que legal. Aqui nós temos, por exemplo, menos... Aqui, ó, nós temos, por exemplo, aqui menos x, que é o quê? Maior ou igual a... Já que o 5 era positivo, o 5 passou para lá, negativo. Perfeito? Ah, entendi. Só que eu não quero saber o resultado de menos x. Eu quero saber o resultado de x. Como o x é negativo, toda vez que a gente quiser trocar o sinal sem alterar o número, a gente multiplica por menos 1. Por que por menos 1? Porque o menos troca o sinal, já que menos com menos é mais, e menos com mais é menos. E o 1 é elemento neutro da multiplicação. Qualquer número que você multiplicar por 1, vai dar ele mesmo. Então, se você for ali e fizer menos x vezes menos 1, vai dar o quê? Vai dar x. Entendeu? Menos 5 vezes menos 1 vai dar 5. Só que na inequação, toda vez que você multiplicar por menos 1, a desigualdade se inverte. Se ali é maior ou igual, ela vira ao contrário e vira menor ou igual. Então, eu já sei que todas as vezes que eu jogar no lugar de x um número menor ou igual a 5, o resultado do módulo vai ser positivo. Vamos fazer um teste? Vamos jogar ali no lugar de x o próprio 5. Quanto que é 5 menos 5? Vou fazer aqui para vocês um rascunhozinho para ficar fácil de entender. Vamos fazer aqui x igual a
5. Jogar ali dentro do módulo. Então seria 5 menos 5, que seria módulo de 0, que vai dar 0. Pega outro número menor que 5. Vamos pegar o 3. Vamos fazer x igual a 3. Então eu teria 5 menos 3. Perfeito? E 5 menos 3 vai dar 2. E o módulo de 2 é 2. Ah, professor, joga um número negativo, porque o número negativo é menor que 5. Então tá bom. Vamos fazer x igual a menos 2. Aí seria 5. Como no lugar de x vai entrar menos 2, então é menos com menos que vai dar mais. Então 5 mais 2 vai ser módulo de 7. Entendeu? Ou seja, qualquer valor que eu jogar no lugar de x que for menor que 5 vai dar positivo. E se eu jogar o próprio 5, vai dar o quê? Vai dar 0. Agora falta fazer uma última análise. Qual que é a última análise? Quando é que os valores de x vão ser negativos. Ou seja, quando é que 5 menos x vai ser negativo. Olha que legal. Quando é que 5 menos x vai ser negativo. E a gente resolve também essa equação da mesma maneira. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Menos x, o 5 positivo passa para lá, negativo. Ok, olha só que legal, hein, galera? E aí a gente aplica a mesma técnica, a gente multiplica por menos 1. A gente multiplicando por menos 1, troca os sinais, menos x vira x, e a desigualdade se inverte. O menor vira maior. E agora, menos 5 vezes menos 1 vai dar 5. O que significa isso, professor? Que se você jogar ali no lugar de x valores maiores que 5, o resultado vai dar negativo. Vamos testar? Me fala aí um valor maior que 5. Pode ser 6. X vai ser igual a 6. Então vamos substituir. Vai ser 5 menos 6. Então seria módulo de quê? Seria módulo de menos 1. Tá vendo? E aí, como o módulo faz o número ficar positivo, a gente vai ter que fazer o quê? Colocar um menos do lado de fora lá. Menos 1, que vai virar mais 1. Então, qual que é a conclusão do exercício, professor? O que eu faço para dar a conclusão? É muito simples. Você vai dar a conclusão assim, ó. O módulo de 5 menos x, aí você vai colocar assim, ó. Você vai abrir uma chave grandona e vai falar assim, ó, o módulo de 5 menos x, perfeito? Aí a gente usa lá a definição algébrica. Vamos resgatar a definição algébrica. Aqui, ó. Tá vendo aqui a definição algébrica? É para isso que ela serve. Então, o que a gente vai fazer? O módulo de 5 menos x vai ser 5 menos x. Quando, professor? Se x for o quê? Se o x for menor ou igual a 5. E você vai utilizar menos 5 menos x, ou seja, vai ter que colocar um menos do lado de fora. Em qual situação, professora Ender? Se você julgar valores de x maiores que 5. Entendeu essa estrutura? Então é assim que você resolve questões envolvendo módulo. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela é uma introdução ao conceito de módulo, depois vem função modular, isso vai se desenvolvendo. Mas se você entender essa base, se você entender essa estrutura, o resto fica, ó, feijão sem bicho. Professora Ender, seu professor de matemática na área. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.